E toda a testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel, murmurou sobre o tirado e sobre o grande monte no sertão, tirado Moisés e grande monte Arão. Os filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel, né, disseram a eles: quem dera tivéssemos tido fim pela mão do salvação na terra desse sitiado, quando ficávamos junto à panela de carne, quando comíamos pão até ficar satisfeitos. E no episódio anterior eu comentei que esse comer pão até ficar satisfeito é muito é uma representação física do mundo espiritual do que é aquele ler a palavra. Porque você o recomendado é que você leia a palavra até você ficar satisfeito. A hora que você cansa de alguma forma, você para, porque tem que ser prazeroso. E por que eu falo que é isso? Porque o Cristo também fala que ele é o verdadeiro pão, e a palavra é o pão, o verdadeiro pão que se deve comer, né? Porque é a representação física do mundo espiritual. Assim como por exemplo, o vinho, né, a pessoa que bebe demais, quando ela começa a ter a presença do salvação e buscar de coração, ela para de beber o vinho, porque o verdadeiro vinho é o sangue de Cristo. Então a pessoa passa a ter uma vida em oração, então ela passa a beber o vinho espiritual ao invés do vinho físico. Então ela continua bebendo o vinho no sentido bom. E a mesma coisa acontece com outros vícios. E e aqui, ó, tido fim pela mão do salvação na terra do sitiado. Lembra o que eu falo, que Cristo é a tradução da palavra mão, e mão você pode trocar, intercalar Cristo com a palavra mão do Antigo Testamento, que a coisa toda se encaixa. Então, olha só, se tivéssemos tido fim pela mão do salvação na terra desse sitiado. Salvação é a tradução também do nome de Jesus, que eu traduzo como salvação. E a terra de sitiado é a terra de opressão. Então, por exemplo, quando você começa a buscar o Salvador e ele fala: "Ah, você morre para esse mundo, você tem um fim para este mundo", né. Então se você a partir do momento que você está morto em Cristo Jesus, né, você está à carne, né, que é por conta da carne da crucificação, e você come pão até ficar satisfeito. Então é incrível como justamente a reclamação deles, que eles tinham, é justamente o que eles tinham que estar fazendo a nível espiritual. Eles queriam isso a nível físico. Mas quando você traduz para o sentido espiritual esse versículo, Êxodo 16:3, você tem todas essas ligações ao Novo Testamento e ao simbolismo do Novo Testamento e da Bíblia. As palavras da Bíblia, elas são muito específicas no idioma tradicional. Então, quando você traduz de uma forma literal, sem tentar ficar interpretando o que pode ser além do que o texto demanda, você perde essas pequenas sutilezas. Mas aqui eu nem sei como está nas traduções tradicionais. Mas uma coisa eu tenho certeza, que salvação não está como salvação. Está, aqui vai estar Yahweh, né, que é nas Bíblias tradicionais é a palavra Senhor toda em maiúsculo. Pois vocês nos fizeram sair para este sertão para dar fim a toda esta convocação, com fome. Convocação é a tradução real da palavra igreja. Quando igreja é usada no antigo, quando essa palavra é citada em ou versículos do Antigo Testamento são citados no Novo Testamento, a palavra aqui que é usada no grego é eclésia, que é a origem da palavra igreja. Só que para vocês verem, é simplesmente convocação. E lá, no meio do nada, não tem um templo. Então, igreja não é um templo, igreja é uma convocação, é uma reunião, é um chamado para fora. Que a origem da palavra igreja é isso, chamar para fora. O clésia é chamar, e o ek do começo é o para fora. E eu acho que isso tem conexão com a questão de no fim dos dias, né, somos chamados para fora dos túmulos, os que buscaram salvação de coração. Então salvação disse ao tirado: veja, eu vou fazer chover para vocês pão dos céus. Aqui também é uma profecia, tá? Porque o Cristo é a verdadeira chuva e ele também fala que ele é o pão do céu. Então eu vou fazer chover para
vocês pão dos céus, isso aqui é simbolismo de Cristo, isso aqui também é simbolismo do Cristo, tá? E então isso aqui tudo está se conectando com aqui também. Isso aqui é o Novo Testamento no Antigo, de forma bem explícita, quando você se apega aos símbolos que são usados no Novo e ao decorrer do Antigo. O povo vai sair e vai colher a fala de um dia naquele dia, para que eu teste ele, se ele vai andar na minha instrução ou não. E é justamente isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que colher a fala de um dia, né? Tem a leitura diária, o que eu sempre recomendo, copie a Bíblia à mão, porque a noção que você vai ter do texto e os momentos de intimidade com a salvação, com o Salvador no seu coração, é diferenciada do que quando você simplesmente senta, ora, né? Se você começa a escrever assim, copiar, de repente vem no seu coração coisas maravilhosas, né, aqueles momentos de intimidade, que desce lágrima de alegria do olho, eles são bem mais abundantes. E eu falo isso porque essa também é a minha experiência. Contribuiu para o meu conhecimento e por ter mais desses momentos, para que eu teste ele, se ele vai andar na minha instrução ou não. Aqui é a palavra lei, tá? E os judeus chamam de fato a palavra Torá de lei. Torá é a pronúncia no hebraico. Mas ao meu ver, eles estão errados. E eu sei que é intrusivo, é um absurdo eu falar isso, porque eu não sou fluente em hebraico, tá? Mas pela forma que essa palavra é usada e pelos pictogramas, ela está mais próxima à instrução do que à ordem. Porque ela também é usada quando a base dela é usada quando está apontando, quando está ensinando. Então, se a base é ensinar, então o que é instrução, ou, por exemplo, o meu ensino, né? Mas instrução parece que tem uma pegada melhor ali. Então, assim, chamar de lei, sendo que a base do verbo é apontar, ensinar, instruir, fica estranho. Então, ao meu ver, e assim, é importante dizer também que os idiomas eles mudam, a forma que algumas palavras são usadas mudam ao decorrer dos tempos. O português mudou muito de 100 anos para cá. Você imagina de 4.500 anos. E o hebraico é um idioma que quase morreu. Ele ficou sendo falado por um bom tempo por poucas pessoas. Assim, alguns milhares aí, ou dezenas de milhares. Então foi um idioma que quase morreu. Assim, a raiz, a base está lá. Mas eu acho difícil dizer que não houve pequenos ajustes por questões idiomáticas ou do uso do dia a dia que não tenham dado uma sofrido um ajuste, por bem ou por mal. E vai acontecer no sexto dia que eles vão deixar o que trouxeram pronto, e vai ser o dobro do que eles colhem dia a dia. Então o tirado e o grande monte disseram a todos os filhos do persistiu com o grande pastor. No anoitecer, vocês vão saber que salvação fez vocês saírem da terra desse sitiado. Lembrando que salvação também é como eu traduzo o nome Jesus, né? Então, salvação é que faz você sair da terra de sitiado. O que, que é algo sitiado? É quando você está cercado e oprimido. E quando você está numa situação dessa, se você busca salvação de coração, ele te tira daquele perrengue, tá? Então, isso aqui também tem esses dois encaixes, que de fato isso é o que aconteceu, mas também é a experiência que todo aquele que ora e busca ser salvo através da salvação de Jesus tem. E no amanhecer vocês vão ver o peso do salvação, pois ele ouviu as murmurações de vocês sobre salvação. E o que somos nós, para que vocês murmurem sobre nós? E o tirado disse: vai ser quando salvação der carne para comer a vocês no anoitecer, e pão no amanhecer, para ficarem satisfeitos, pois salvação ouviu as murmurações de vocês, que vocês murmuraram sobre ele. E o que somos nós? As murmurações de vocês não são sobre nós, mas sobre salvação. E aqui também, ó. Salvação da carne para vocês no anoitecer. Quando Cristo morreu, o que aconteceu? Teve anoitecer. A carne do Cristo, quando ele morre e aquilo vira tudo. E o dia vira noite, aquilo também, né, aponta nós para cá, tá?
E lá nem era noite. Lá foi-se feito noite porque o filho, né, desceu, o filho morreu. E é o que eu falo, né? o- Jesus, a representação física de como funciona o sistema de salvação, do salvação, se você liga ele ao sol, o fato da luz vir dele, a vida da terra vir dele, ele ser a fonte de calor e tudo, é a representação física do mundo espiritual. Não que o sol é Deus. Não vamos interpretar de forma errada como várias religiões fizeram, de endeusar o sol. É simplesmente uma amostra de como funciona, né? Até que eu falo que a lua são os mensageiros, por exemplo, como eu, né? Que eu pego a luz e aponto, né? Para quem está na escuridão, ou para quem quer iluminar, ó, mas a luz não é minha, ela vem do Filho, do Sun, do Sol, né? Que é a representação física do mundo espiritual, não que o Sol, de fato, é um Deus. É simplesmente salvação fez o universo de uma forma como nós possamos construir, entender como funciona a salvação. Ou salvação, a salvação. É. E pão no amanhecer. Esse pão no amanhecer é muito interessante, porque eu mesmo tenho o grande desempenho desse trabalho que eu faço na parte da manhã, especialmente quando o sol está nascendo, o que é interessante, porque ele surge, né? Então, e eu falo que todo dia é uma encenação da crucificação e da ascensão. O sol no fim do dia entra na terra e depois, quando o dia começa, ele sai da terra. Então é como se o mundo estivesse preso, né, na crucificação, porque é entre a ascensão e a crucificação. Então todo dia nós temos, né, a crucificação e a ascensão, a crucificação e a ascensão. Isso dá um vídeo bem legal. Porque vários dos símbolos de como funciona o universo se encaixam de uma forma muito boa. O tirado disse ao grande monte: Tirado é Moisés e grande monte é Arão, o irmão dele, que é mais velho do que ele por 3 anos. Diga a toda a testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor. Aproxime-se diante da face do salvação, porque ele ouviu as murmurações de vocês. E aconteceu que, quando o grande monte falou a toda a testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor, eles viraram para o sertão. E vejam, o peso do salvação foi visto na nuvem. E assim, quando nós vamos mais adiante, o que acontece? Quando o Cristo sobe aos céus, né? O peso, né? A glória, a honra dele é vista na nuvem, né? A ascensão. Então aqui nós também temos a ascensão. Salvação falou ao tirado, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos do persistiu com o grande pastor. Fale a eles, dizendo: Entre os anoiteceres vocês vão comer carne, e no amanhecer vocês vão ficar satisfeitos de pão. E vocês vão saber que eu sou salvação, salvador de vocês. E aconteceu no anoitecer, que subiu codorna e cobriu o acampamento. E no amanhecer teve uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E a camada de orvalho subiu, e vejam, sobre a face do sertão tinha uma coisa fina, em flocos, fina como a geada sobre a terra. Os filhos do persistiu com o grande pastor viram e disseram um ao outro: O que é isso? Isso aqui é maná, tá? Mas na frente está traduzido como maná. Mas a tradução de maná é que é isso. Então, o nome de maná foi porque isso aqui é que é isso. Porque não sabiam o que era. E o tirado disse a eles: Este é o pão que salvação deu a vocês para comer. Esta é a fala que salvação apontou. Colham dele, cada homem conforme a boca dele come, um feixe por crânio, pelo número dos seres de vocês. Cada homem vai pegar para os que estão na tenda dele. Essa palavra tenda é a mesma da palavra tabernáculo. Quando o texto se refere à palavra tabernáculo mais adiante, ele simplesmente muda. Mas é tenda, tá? E por que é importante chamar aquilo de tenda também?
Porque o Salvador, salvação, ele é alguém simples, né? Não faria sentido deixar a palavra mais chique, assim, porque, ai, vamos deixar a palavra mais chique. Não é tenda. É importante a gente lembrar isso, porque o que dá a se entender é que ele é uma pessoa, assim, apesar de todo o mérito e toda a glória e tudo que a gente vê de quão maravilhoso ele tem uma simplicidade no coração dele. A gente vai vendo isso pelo texto. Quando Jesus, salvação, vem à Terra, ele era um homem de simplicidade. Muitos dos discursos dele que estão lá estão feitos de forma muito chique. E quando nós chegarmos lá, eu vou mostrar que a fala ela é mais simples do que parece. Não mais fácil, mas mais simples. É um linguajar bem comum mesmo. Mas vai demorar uns anos para a gente chegar lá ainda. E aqui, ó. Colham dele, tá? Colham do pão, conforme a boca de cada um come. Por exemplo, eu tenho mais necessidade de comer desse pão. Então, para minha boca, eu preciso comer isso o dia inteiro, né? E eu fico satisfeito cada vez que eu venho e eu como da palavra, eu fico satisfeito e eu como até a cabeça cansar. Quando a cabeça cansa, eu às vezes até penso, poxa, eu fiquei só 50 minutos. Mas não adianta, porque se eu vou mais do que o que eu estou disposto, eu não tenho um desempenho e já vira um trabalho forçado, eu sinto que eu não consigo fazer com o mesmo zelo. Às vezes eu fico 2 horas direto olhando para a tela e às vezes 40, 50 minutos. Mas é assim, né, quem dita esse ritmo é ele. E eu acho interessante porque às vezes eu penso, né, poxa, podia ter feito mais ou algo assim. Mas aí eu acabo, passa 1 dia ou 2 dias e eu vejo que coincide de eu estar na mesma palavra do grego, da mesma palavra do hebraico, que elas se encaixam. E às vezes era um versículo que eu precisava analisar. E assim, é muita coincidência, porque, né, e esses dias aconteceu 2 vezes em 2 versículos seguintes. Então, para mim, isso é uma confirmação de que eu estou em dia com esse projeto. E e às vezes pode dizer: "Pô, mas isso aí perante ele é tão pequeno, né, pá, parece é só um detalhezinho". Mas você fazer tudo se encaixar de uma forma onde o tempo, as coisas se encontram dessa forma, isso é um feito impossível. Porque se eu combinasse, eu não conseguiria. Os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram isso, e colheram, uns mais e uns menos. E eles mediram com o feixe, e o que colheu muito não teve excesso, e o que colheu pouco não teve falta. Que é aquilo que eu falei, você vai no seu ritmo, né, é de acordo com o que a sua boca coma a palavra de acordo com o que sua boca come. Se sentar para escrever, que eu não vou cansar nunca de falar isso. Sentar para escrever, copiar, talvez quando a gente está fazendo isso aqui, você pega um papelzinho, conforme eu for comentando, você vê a palavrinha. Aí se você acha, pô, é melhor para você entender escrevendo essa palavra de outra forma, talvez você coloque. É um exercício bom. Então, e você vai de acordo com o seu ritmo. Eu coloco um episódio por dia porque esse é o meu ritmo, mas, né, a minha vida é isso, eu não. Os filhos ok, é, lá. O que colheu muito e não teve excesso, e o que colheu pouco não teve falta. Não adianta você comer mais do que a boca. Olha lá, cada homem colheu conforme a boca dele come. O tirado disse a eles: Nenhum homem deixe sobrar dele até o amanhecer. Mas eles não ouviram o tirado, e homens deixaram sobrar dele até o amanhecer. Então levantaram-se vermes do vermelho e fedeu. E o tirado estourou sobre eles. Esse estourou é no sentido de ficou bravo, tá? Tem lugar que ficou irado, coisa assim, mas o que dá a entender é que ele realmente teve um estouro ali, sabe. E parece que é poxa, mas por causa disso, mas lembrando que isso tudo se encaixa em símbolos de várias formas. Então aqui ó, nenhum homem deixe sobrar dele até o amanhecer. Eu acho que muitas vezes isso aqui também é no sentido de enquanto você está
naquele momento de oração, não interrompa, né. O o que você está fazendo, se você está naquele sentimento, assim, pense bem antes de você interromper. Não deixa porque depois você é difícil: "Ah, agora eu vou voltar àquela oração que eu estava fazendo". Não recomendo. E vermes do vermelho. Por quê? Olha que interessante. Esse verme do vermelho é um bichinho que se chama tolá. Ele é a forma que eles tinham o tingente vermelho antigamente. Eles pintavam as coisas de vermelho com esse bichinho. E o que que é esse bichinho? É um vermezinho. É interessante porque a palavra vermelho tem a palavra verme nela, então verme do vermelho. Eu até acho que a palavra verme vem disso, mas isso é um chute meu. E esse bichinho, ele a mãezinha dele morre, e daí os bichinhos comem o corpo dela, né. Então, é interessante porque isso é o mesmo que nós fazemos, né, o Cristo morre, ele é a mãe, né, ele é o irmão, ele é o nosso tudo, então ele morre, a carne dele usamos para comer, nós que somos pequenos, os filhotinhos, os que buscam, né, então aqui é interessante, ó, porque quando amanhece, é aquilo que eu falei, depois da ascensão, né, o amanhecer todo dia é quando o sol sai da terra, quem que é o verdadeiro sol na conexão toda, o Cristo. Então quando ele sai da terra, é aí que a coisa começa, e daí nós começamos a comer da carne dele, isso perante o Novo Testamento. Então por que levantam-se vermes do vermelho? Justamente para fazer essa para que exista esse símbolo. Então, assim, tudo que o salvação faz é extremamente específico. Eles escolhiam ele de manhã em manhã, cada homem conforme a boca dele come. E quando o sol esquentava, ele derretia. E aconteceu no sexto dia, que eles colheram pão em dobro, 2 feixes para um. Todos os líderes da testemunha chegaram e informaram ao tirado. Ele disse a eles: Isto é o que salvação falou. Amanhã é pausa total. Pausa total é a palavra sábado, tá? Traduzindo a palavra sábado é pausa. Então, onde tá escri então, por exemplo, não é o dia do descanso, é o dia da pausa. Isso é completamente traduzido errado, porque essa palavra ela é usada como pausar. Sa Pausa pura para a salvação, é uma pausa pura, né, que é o sábado santo sábado, né, que seria o conceito, mas como sábado é pausa e santo significa pura, é uma pausa pura para a salvação. Lembrando que salvação é a também é a tradução da palavra Jesus, né, pausa pura para que é para você é uma pausa que você faz, né, no pra o que vocês vão assar, assem, e o que vão cozinhar, cozinhem, e tudo o que sobrar, deixem descansar para vocês em atenção até o amanhecer. Essa palavra em atenção é aquela que eu falo, que em muitos lugares está simplesmente guardar, mas que é atenção. É para vocês darem atenção a todos esses símbolos aqui, né? Pausa total, pausa pura, porque isso vai se encaixando nas coisas. Eles deixaram ele descansar até o amanhecer, conforme o tirado apontou, e não fedeu e não teve larva nele. Porque se é qualquer outro dia, tem os vermes do vermelho, né? Por ser sábado, tem uma exceção que não teve larva. E aqui é de fato outra palavra, não é a mesma palavra de verme do vermelho, tá? Eu verifiquei isso. Inclusive eu pensei em colocar bigato, mas achei que larva seria mais. O tirado disse: Comam ele hoje, porque hoje é pausa para a salvação. Hoje vocês não vão encontrar ele no campo. 6 dias vocês vão colher ele, mas no sétimo dia é pausa. Neste não vai ter. E aconteceu no sétimo dia que saíram alguns do povo para colher, e não encontraram. Salvação disse ao tirado: Até quando vocês recusam prestar atenção aos meus apontamentos e às minhas instruções? Aqui é aquela palavra que em muitos lugares está a guardar. Mas o que ele quer é que você preste atenção, porque não é simplesmente para você fazer, é para você dar atenção e saber o que aquilo tudo significa. Porque isso tudo tem essa questão do amanhecer, que eu falei que é quando o sol sabe, prestar atenção.
é para você guardar uma Bíblia, né? Guarde a lei de Deus. É para, vou comprar uma Bíblia para poder guardar. Não, preste atenção. Dê sua atenção àquele conteúdo. Sentido. Ah, vou ter uma Bíblia em casa para dar sorte. Não, não vai ter. Inclusive, dependendo, é até pior, porque toda vez que você passa por ela, você dá as costas para ela e nunca lê. Até quando vocês recusam prestar atenção aos meus apontamentos e às minhas instruções? Vejam que salvação deu a vocês a pausa, que é o sábado, né? Deu a vocês o sábado, aqui até a frase faz mais sentido quando traduz, né? De salvação deu a vocês a pausa. Por isso, ele dá a vocês no sexto dia pão de 2 dias. Fiquem cada homem no seu lugar. Nenhum homem saia do lugar dele no sétimo dia. Então o povo fez pausa no sétimo dia. Mais adiante, nós vamos ver que eles pararam de cumprir, né, prestar atenção ao sétimo dia. E é um dos motivos que eles são deportados para a Babilônia. A casa do persistiu com o grande pastor chamou a fama dele de que é isso. E ele era como semente de coentro, branco, e o gosto dele era como disco de mel. O tirado disse: Esta é a fala que salvação apontou. Encham o feixe dele para atenção para as gerações de vocês, para que vejam o pão que eu fiz vocês comerem no sertão. E de fato é essa. Quando nós estamos no sertão, que é no lugar de condução da vida, que eu ainda quero trocar a palavra sertão pela palavra local de condução, porque essa é a raiz dela. E eu acho que isso é mais importante saber do que um lugar seco. Mas seco faz sentido também, um lugar mais seco, porque quando você está com, com o ser mais seco, é quando você tem menos da presença do salvação. Porque ele é a verdadeira água da vida. Então, aqui, ó, para que vejam o pão aqui, ó. Encham o feixe dele para atenção para as gerações de vocês. Porque para guardar aqui, para guardar para as gerações de vocês, para que vejam. Não, se você só guardar lá, você não vai ver nada. Você só vai saber que existe e está lá. Para atenção, da atenção. O pão que eu fiz vocês comerem no sertão, quando tirei vocês da terra de sitiado. O tirado disse ao grande monte: Pegue uma jarra e ponha lá um feixe cheio de que é isso, que é a tradução de maná, tá? E deixe ele descansar diante da face do salvação, para atenção, para as gerações de vocês. Lembrando que o quê? Eles colocam, eles colocam o que é isso dentro de uma caixa, né? Então, o pão também é colocado conforme salvação apontou ao tirado, o grande monte. Deixou ele descansar diante do testemunho para atenção. Os filhos do persistiu com o grande pastor comeram o que é isso por 40 anos, até entrarem na terra de ficar. Aqui em outras traduções vai estar a terra de moradia, ou terra de permanência, mas é o verbo ficar. Que, assim, eles não ficariam, eles seriam expulsos de lá uma hora ou outra, mas é a terra de ficar no sentido de a eternidade. Não que eles ficariam lá, mas descendentes deles que buscassem salvação. Comeram o que é isso até chegarem na ponta da terra de baixo. O feixe é a 10ª parte da medida de assar.